Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio, bem-vindos ao curso de Cálculo. Essa é a nossa primeira videoaula, na qual vamos estudar o conceito de limite. Nessa videoaula, vamos apresentar o conceito de limite de uma forma bem intuitiva, de uma forma bem simples, apresentando gráficos e espero que vocês gostem. Boa aula e bons estudos! O conceito de limite. Vamos primeiramente analisar um exemplo. Vamos analisar o comportamento da função dada pela lei f de x igual a 2 mais x ao quadrado para valores de x cada vez mais próximos de zero, positivos ou negativos, mas distintos de zero. Ou seja, o x vai se aproximar do número zero o quanto eu desejar, mas o x sempre vai ser diferente de zero. Vamos primeiro verificar para valores de x positivos. Se você faz o x igual a 1, o f de x é igual a 3. É só você fazer o cálculo aqui, né, do lado, f de x igual a 3. E você vai fazer isso para outros números. Então, vamos fazer para x igual a 0,5. Então, f de 0,5 vai ser igual a 2 mais 0,5 ao quadrado, que vai dar 2,25. Ou seja, se você fizer os valores de x cada vez mais próximos do número zero, olha só, eu faço x igual a 0,1 e o f de x é igual a 2,01. Agora eu faço x igual a 0,01, o f de x é igual a 2,0001. Quanto mais próximo eu vou fazer o x do número zero, mais próximo o f de x está ficando do número 2. Então, nós podemos observar esse comportamento dos valores, né, de f de x para valores de x cada vez mais próximos do número zero. Mas observe, x é diferente de zero, certo? Vamos agora analisar para valores negativos. Para valores negativos, nós podemos observar o mesmo comportamento. Se x for igual a menos 1, para valores negativos de x, se x for igual a menos 1, o f de x, lembrando que a lei desta função é f de x igual a 2 mais x ao quadrado. Se x for igual a menos 1, o f de x é igual a 3. Se x for igual a menos meio, o f de x é igual a 2,25. E agora eu estou aproximando os valores de x do número zero. Porém, eu estou fazendo valores de x negativos. Observe lá, quando eu faço x igual a menos 0,01, o f de x é igual a 2,0001. Quando eu faço o x cada vez mais próximo do zero, nós podemos observar que o f de x está cada vez mais próximo também do número 2. Bom, pessoal, este exemplo numérico nos passa uma ideia do conceito de limite, mesmo que de forma intuitiva. Nós vamos ver a definição informal de limite mais para frente, certo? Mas primeiro vamos ver o gráfico desta função. Bom, aqui eu tenho o gráfico desta função, né? Então, este é o gráfico da função dada pela regra f de x igual a 2 mais x ao quadrado. Bom, vamos ver este gráfico aqui no software GeoGebra. O que eu vou fazer aqui? Para dar o conceito para vocês de limite, aqui eu tenho um gráfico, função dada pela lei f de x igual a 2 mais x ao quadrado, e aqui eu tenho esse ponto A, então ele tem coordenadas 0 e 2. Quando eu faço, olha aqui o ponto B, as coordenadas do ponto B aqui, é 1 e 3, né? Por quê? Porque o f de 1 é 3. Então, aqui eu tenho essas coordenadas de x e f de... o ponto dado com o ponto com as coordenadas x e f de x. Vou fazer agora o valor de x variar e aproximar de zero. Ou seja, vamos lá, estou fazendo x se aproximar de zero. Olha lá no pontinho B, no vermelho aqui. Quando eu faço x se aproximar do zero, o que está acontecendo com o f de x? Ou seja, com a coordenada y do ponto. Ela está se aproximando cada vez mais de qual número? Do 2, certo?
Quando eu faço o x aqui ficar cada vez mais próximo de zero, o f de x se aproxima cada vez mais do 2. Isso independe do lado. Vamos fazer agora com valores de x negativos. E olha só, você talvez não tenha visto, mas olha o pontinho vermelho. Né? O pontinho vermelho aqui, ele está se aproximando cada vez mais do ponto A. Olha lá. Por quê? Porque o x está se aproximando do zero e o f de x está se aproximando do 2. Isso independe se os valores de x são positivos ou negativos. Vamos ver agora com valores de x negativos. Bom, então vejamos. Agora, aqui no pontinho B, o x é igual a menos 1. Então, eu vou aproximar o valor de x do número 0. Quando eu faço essa aproximação, o que está acontecendo com o f de x? Ele está se aproximando também do 2. Olha lá o meu pontinho vermelho lá se aproximando do ponto A. Certo? Então, este exemplo nos mostra o conceito de limite. Certo? A gente vai agora ver a definição formal de limite e a gente vai escrever de uma forma mais geral isso que nós acabamos de ver com este exemplo. Neste caso aqui, pessoal, a gente diz... Então, neste caso, a gente diz que o limite de f de x quando x tende a zero é igual a 2. Por quê? Porque você pode ver aqui que quanto mais próximo o x estiver do número 0, o f de x fica cada vez mais próximo do número 2, certo? Bom, vamos ver agora isso que a gente acabou de fazer com números de uma forma mais genérica, de uma forma mais geral. Vamos falar agora de modo mais geral. Porém, o que vamos apresentar agora não é a definição formal de limite. A definição formal de limite você pode encontrar em cursos mais avançados de cálculo ou em cursos de análise. Mais geralmente, dada uma função f com f de x definida para valores de x em algum intervalo aberto que contenha A, exceto possivelmente em A, dizemos que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L e escrevemos desta forma. Então, note que a forma como a gente escreve, aqui a gente lê do seguinte modo: limite de f de x quando x tende a A. Essa setinha aqui, olha, x setinha A, indica que x tende a A. Então, é igual a L. E a gente tem que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L, se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, tornando x suficientemente próximo de A, por ambos os lados, mas não igual a A. Então, ou seja, o x tende a A, o x não vai ser igual a A. Então, o que está falando aqui, pessoal, é que eu posso ter valores de f de x cada vez mais próximos, o quão próximo eu desejar do número L. Então, f de x pode estar cada vez mais próximo do número L, que sempre eu terei algum valor de x próximo na vizinhança que contenha o A. Então, é isso aqui, ó. Então, por exemplo, né, você tem uma função, vou desenhar aqui o gráfico. Aqui está o número L. Certo? E aqui está, por exemplo, o A. Então, para cada valor próximo, então eu posso fazer o f de x o quão próximo eu desejar do L, certo? Tornando o x suficientemente próximo, sempre vai ter um x suficientemente próximo de A.
seja maior do que A ou menor do que A por ambos os lados, mas nunca igual a A. Então, por exemplo, eu poderia pegar um valor mais próximo aqui do L, que eu vou ter um valor também aqui próximo, um valor de x aqui próximo de A, que vai estar relacionado a ele. Então, esse é o conceito de limite. Bom, pessoal, é importante a gente comentar que o limite não depende da definição de f de x em A, mas sim da definição de f de x em uma vizinhança de A. Isto é, para valores de x próximos de A. Lembre-se do que eu falei. O x se aproxima do A, mas o x não vai ser igual a A. Essa que é a ideia de limite. Então vejamos, né, para isso que está escrito aqui, isso que é extremamente importante, alguns exemplos, né, os quais vão nos mostrar que o limite ele não depende da definição da função de f em x igual a A, mas sim dos valores de x para valores de x próximos de A. Para exemplificar o que eu acabei de falar, que o limite de f de x quando x tende a A não depende da definição da função f em x igual a A, vejamos agora alguns exemplos. O primeiro exemplo é essa função dada por f de x igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Primeiramente, qual é o domínio dessa função? Então, o domínio de f vão ser todos os valores de x que pertencem a R, tal que x diferente de 1. O x tem que ser diferente de 1 porque o denominador não pode ser igual a 0. Então, a função não está definida em x igual a 1. Mas existe o limite de f de x quando x tende a 1? Para este exemplo aqui, existe sim. Por quê? Porque quando eu escrevo, vou até escrever de novo, olha. Vou escrever isso aqui lendo, ó. Quando eu faço essa setinha, ó, isso aqui é x tende a 1. Isso aqui é uma setinha, né? X tende a 1. O que você entende por isso? Que x fica cada vez mais próximo de 1. Ele vai ficar cada vez mais próximo de 1, mas ele não vai ser igual a 1. Então, no caso aqui, quando x está cada vez mais próximo de 1, mas é diferente de 1, vamos desenhar isso aqui. Então, os valores de x estão numa vizinhança. Aqui, ó. Certo? Vejamos esses valores aqui que eu marquei aqui. Fazendo x igual a eles, olha, o f de x vai se aproximar de quem? Do 2. Eu posso ainda aproximar mais. Ó. Então, quando eu faço x cada vez mais próximo de 1, o f de x vai se aproximar do 2. Então, nesse caso aqui, o a é igual a 1 e o 2 aqui é igual ao L, né, da definição anterior que a gente escreveu, né? Então, no caso aqui, pessoal, o limite de f de x quando x tende a 1 é igual a 2, certo? Por quê? Porque eu posso fazer o f de x ficar arbitrariamente próximo de 2, tomando x suficientemente próximo de 1. E a gente lê isso como limite de f de x quando x tende a 1 é igual a 2. Vejamos agora este exemplo. Agora nós temos uma função g definida por várias sentenças, no caso por duas sentenças. G de x é igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1 se x for diferente de 1. E g de x é igual a 1 se o x for igual a 1, certo? Então veja aqui no gráfico, olha, tem uma bolinha aberta, né? Aqui onde no x igual a 1 e y igual a 2. E eu tenho aqui a bolinha fechada no ponto 1 e 1, de coordenadas 1 e 1. Tá aqui, certo? Então, esse é o gráfico dessa função aqui, definida por essas duas sentenças. Beleza? Bom, qual é o limite de f de x, de g de x, perdão? Limite de g de x, quando x tende a 1. Veja bem, o limite de g de x quando x tende a 1, basta você pensar no seguinte, tomando valores de x cada vez mais próximos de 1. Se você pegar
valores de x cada vez mais próximos de 1, olha lá. Aí o ponto que eu vou marcar aqui, a coordenada y dele vai estar próxima do 2, olha. Então, se eu pegar valores de x cada vez mais perto de 1, eu estou aproximando o f de x de 2, ou g de x, perdão. Então, o limite de g de x quando x tende a 1 aqui, também vai ser igual a 2, certo? Por quê? Porque quando eu faço x tender a 1, g de x tende a 2. Porém, o g de 1 é igual a 1 e não 2. Mas isso é mais um exemplo. O limite de uma função quando x tende a a não depende da definição dessa função em x igual a a. Então vejamos, o limite de g de x quando x tende a 1 é igual a 2, mas o g de 1 é 1, certo? Então o limite ele não depende da forma como a função está definida no ponto. Bom, e agora o exemplo, esse exemplo aqui ele é mais tranquilo de visualizar. Qual é o limite? Agora sim, ó, qual que é o domínio aqui dessa função? A função anterior, qual que era o domínio dela? O domínio dessa função aqui, domínio de g, é R, certo? Porque eu tenho uma sentença aqui que define a função para os valores de x iguais a 1, certo? Bom, essa função aqui, a função h de x, ela é uma função afim, né? Se você lembra lá quando você estudou as funções, ela é uma função afim. O domínio dessa função, domínio de h, é R. Bom, e aqui é claramente, né, o domínio dessa função aqui, domínio de h é R. E qual que é o limite de h de x quando x tende a 1? Bom, se você observar, novamente aqui o limite, olha. Se o x se aproxima cada vez mais de 1, o f de x está se aproximando de qual valor? Do 2. Então o limite de h, o f não, perdão pessoal, o h, né? Se o x se aproxima cada vez mais do 1, o h de x se aproxima do 2. Então o limite de h de x com x tendendo a 1 é igual a 2, certo? E neste caso, o h de 1, olha lá a função, é x mais 1, né? Então é 1 mais 1, que é igual a 2. Então h de 1 é 2. Então esse aqui é o caso, né, o limite vai dar exatamente a imagem da função, mas isso não é uma regra. Lembre-se, o limite de uma função, quando x tende a a, não depende da forma, né, não depende da definição desta função em x igual a a. Bom, pessoal, então com isso nós finalizamos esta videoaula. Essa foi a videoaula, né, na qual falamos o conceito de limite. Foi uma videoaula bastante intuitiva. Espero que você tenha gostado desta videoaula.